Olá, bem-vindos. Estamos de novo conversando sobre Roger Olson. Este vídeo não é a aula do curso, é somente um resumo muito comprimido e especialmente hoje mais comprimido do que costume sobre aquele livro de Olson de História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reforma. O que nos ocupa nesse dia é o capítulo 11. Olson explora o papel dos pais capadócios. Então, nós temos a Gregório Nizâncio, Basílio de Cesareia e Gregório de Nisa. São, então, dois Gregórios e um Basílio, né? Tem irmãos aí, tem amigos, vamos ver como que eles se misturam. E eles ajudam, esses três vão ajudar na resolução da questão trinitária que afligiu a igreja no século IV. Quando falamos de que no século IV, não quer dizer que nunca antes a igreja pensou sobre isso de alguma forma, muito pelo contrário, exatamente o contrário. Ela vinha pensando, refletindo, lutando, batalhando firmemente por essas questões. Então, estamos bem distantes já do tempo dos apóstolos, estamos bem distantes dos, vamos dizer, filhos espirituais dos apóstolos, né? Ou seja, a primeira geração, né? A segunda. Então, a igreja esteve contendendo com outras questões e agora chegamos numa conclusão, e isso é muito bom. Olson começa o capítulo 11 contextualizando a situação da igreja nesse período, destacando então a influência das controvérsias trinitárias. Especialmente, nós tínhamos visto o arianismo na semana passada, retrasada, na anterior, né, que negava a divindade plena de Jesus Cristo. Esse é um dos lados da discussão. Muito bom. Do outro lado, nós temos, então, o modalismo. Mas o meio estava indefinido ainda. Os pais capadócios, então, eles surgem como líderes influentes, defendendo a crença na Trindade e trabalhando para estabelecer uma compreensão teológica mais precisa e coerente. Isso tem a ver tanto com o linguajar utilizado quanto os conceitos. Olson enfatiza a importância de que essa formulação teológica seja adequada para a crença trinitária, pois qualquer imprecisão poderia comprometer a compreensão da divindade de Cristo e, consequentemente, a salvação cristã. Lembre-se que estamos ainda com uma ênfase muito grande naquilo da theosis, né, da divinização. Então era necessário uma compreensão muito clara, um encaixe muito claro de como que o ser humano ia se tornar participante da natureza divina e como que o fator de ser Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo, não atrapalhava a questão do monoteísmo e ao mesmo tempo era a razão necessária e essencial para a salvação. Então é disso que Olson está falando. Os pais capadócios justamente buscaram uma linguagem teológica precisa para expressar sua fé na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Sem cair então nem no triteísmo, que seriam de três deuses, nem no modalismo, né? Então, essas são as tensões que estão ali. Olson vai destacar a contribuição de Gregório de Nizâncio, que defendeu a divindade plena do Filho e do Espírito Santo. Então, com isto, se destaca a igualdade com o Pai. Não temos Pai, Filho e Espírito. Né? Nós temos Pai, Filho e Espírito. Gregório também afirmou a coeternidade das três pessoas da Trindade, enfatizando sua relação intrínseca e a unidade de substância divina. E o que eles escreveram acabaram tendo um impacto muito significativo na formulação da doutrina trinitária. Lembre-se que nós estamos entre Nicéia e Constantinopla. O credo que vai surgir justamente vai refletir isso. Muito bom. Basílio de Cesareia também desempenhou um papel fundamental ao enfatizar a unidade e a igualdade das três pessoas divinas.
Ele argumentou que cada pessoa da Trindade possuía a mesma essência divina e, portanto, são iguais em divindade, mas distintas em relação umas às outras. Sua formulação, então, acaba sendo crucial, determinante para a compreensão da Trindade como uma comunhão perfeita e amorosa. Gregório de Nissa, por sua vez, contribuiu com sua compreensão da natureza humana de Jesus Cristo e sua relação com a Trindade. O argumento dele é que a encarnação de Cristo possibilitou a salvação e a restauração da humanidade, estabelecendo uma ligação, o religare vital, entre a humanidade e a divindade. E, finalmente, Olson destaca que os pais capadócios foram bem-sucedidos em resolver a questão trinitária e estabelecer uma compreensão teológica sólida da Trindade. Sua influência acaba reverberando ao longo da história teológica da teologia cristã e suas formulações ainda são fundamentais para a fé cristã atual. Não é uma coisa que ficou assim lá ancorado no passado e nunca mais volta. Ontem, por exemplo, estava conversando com minha mãe, me cutuca teologicamente, e ela me contava a situação de que alguém estava dizendo muito de que tem que orar para o Espírito Santo, né? E ela me ligou e disse, como que é essa questão? Aí eu falo, puxa vida, né? Faz tempo que resolvemos isso. São 3 pessoas, né? Mas por mais que sejam iguais, a orientação no sentido de glória e tudo mais, a orientação bíblica é muito clara. Se ora ao Pai em nome do Filho e pela intervenção do Espírito Santo, ou pela intermediação do Espírito Santo. Muito bom. Em resumo, o capítulo 11 do livro de Olson discute a contribuição desses 3 pais, é fácil lembrar, trinitarismo e 3 pais capadócios, né? Gregório de Nizâncio, Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, na resolução dessa questão. Eles desenvolvem essas formulações teológicas bem precisas para expressar a divindade plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um breve olhar sobre os 3. Então, Gregório Nizâncio nasce em 329, justamente na cidade de Nizâncio, na Capadócia, e estudou em Atenas. Ali em Atenas é que ele conhece a Basílio de Cesareia. E o foco de Gregório, como já falávamos, era enfatizar a divindade plena do Filho e do Espírito Santo. E se defende a igualdade do Filho com o Pai. Está bem naquele auge da discussão entre o arrianismo e o modalismo e tudo mais. Suas contribuições teológicas foram essenciais para esta formulação da doutrina trinitária. Repare que estamos falando já em doutrina, não estamos falando como quando falamos de Irineu em teoria. Isso é porque, para nós ocidentais, Irineu ficou no campo teórico, com a recapitulação, ao passo que a Trindade faz parte da nossa doutrina essencial. E isso é unificado, tanto o Oriente quanto o Ocidente pensam a mesma coisa. Muito bom. Basílio de Cesareia, o amigo de Gregório de Nizâncio, nasce mais ou menos no mesmo ano, 329, mais ou menos porque não temos precisão, na Capadócia. Ele foi um líder eclesiástico, um teólogo, e estudou em Atenas, como falamos, onde conheceu a Gregório de Nizâncio. A ênfase de Basílio é, novamente, a igualdade das 3 pessoas da Trindade. E o argumento é que possui uma mesma essência divina. Lembra-se da hipóstase, né? Lembra-se de homoousios e homoiousios, toda aquela bagunça lá, muito bom. Então, Basílio vai dizer, são da mesma substância. E são 3 pessoas, não 3 personas, ou personagens, como é proposto pelo modalismo. E também não uma superior à outra, como é proposto pelo arianismo, senão 3 pessoas com a mesma essência. E, novamente, a contribuição dele é essencial para entendermos a Trindade como uma comunhão perfeita. E Gregório de Nissa, ele nasce um pouquinho mais para frente, é o menor dos 3, nasce em 335 e é o irmão de Basílio de Cesareia.
Então, nós temos dois Gregórios e um Basílio. Basílio é irmão deste último Gregório, mais novo. Ele contribuiu para a teologia cristã, trabalhando com a questão da natureza humana de Jesus Cristo. E a ênfase dele é a importância da encarnação de Cristo para a salvação e restauração da humanidade. Né? Então estabelece uma conexão que é vital, Jesus, né? Entre a humanidade e a divindade. É a partir daí que não está certo dizer que Jesus é metade homem, metade Deus. Não tem nada a ver. Tá? E essas são as razões ali atrás expostas por Gregório, que vamos tratar durante a aula, pelas quais, né, Jesus é completamente homem e completamente Deus. E como vocês verão, essa é uma discussão que vem faz tempo, porque o problema não é o que se acreditava tanto, e sim a formulação teológica. Quando você chega na formulação, quando lhe faltam palavras, e é onde começa toda aquela bagunça lá. Muito bom. Esses três, então, os dois Gregórios e o Basílio, são importantes para a história da igreja. Se você não se inscreveu nesse primeiro semestre, é interessante talvez que considere fazê-lo para o segundo. O curso são 1000 anos de história. O primeiro bloco, são os 1000 anos que vai desde, podemos dizer, a fundação do cristianismo, se quiser usar o termo cristianismo, né? Até mais ou menos o ano 1000, vamos um pouquinho mais para frente, tá? E depois de aí onde tivermos parado até os contemporâneos. Então, se quiser fazer parte do segundo bloco, está convidado. Nossos cursos são completamente remotos e livres, e eles vão às quintas-feiras das 8 até as 9h30. Tá bom? Obrigadão.